projeto, a gente vai precisar do seguinte material. Eu vou usar uma linha de poliéster 4mm, essa aqui é da Adriana Dili, vocês sabem que eu uso bastante linha e acessórios lá da Adriana Dili Acessórios. Vou deixar o arroba do Instagram dela aqui embaixo. É um poliéster 4mm e a cor chama-se Coral. Um fio super bom de se trabalhar, já fiz vários projetinhos com ele. Vou usar uma agulha 4mm para fazer o corpo da bolsa. Peguei uma agulha mais fina aqui de 2,75, 2,5, pode ser de 3, fica a critério de vocês. Para ajudar em alguns acabamentos, um botãozinho imantado, uma agulha de tapeceiro, marcadores, é sempre bom ter marcadores por perto, uma fita métrica e o isqueiro para queimar a pontinha no desfiar. Sim, e a tesoura pra gente poder cortar o fio, tá? Então o material é simples, não tem acessórios a mais, não vou usar base, essa bolsa não precisa, o próprio corpo da bolsa já vai formar a base dela, tá? Então é uma bolsa super legal de fazer, toda feita em ponto bolinha, é um ponto que eu adoro, ponto pipoca, enfim. É um ponto que eu acho que dá uma estrutura muito bonita na peça e deixa a peça bem bonita também. Tá legal? Então, se você quiser saber como eu fiz esse projeto que vocês viram aí na thumbnail desse vídeo, é só continuar assistindo. Então, a gente começa a fazer a nossa peça com 12 correntinhas. Vou fazer aqui meu nozinho e vou fazer 12 correntes. 1, 2, 3, 4... 12 correntinhas. Agora, eu pego aqui o meu primeiro ponto, eu pulo esse ponto da onde minha laçada tá saindo e venho já pro próximo ponto e já faço um aumento, que significa que eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro desse ponto. E faço agora ponto baixo para cada ponto até o penúltimo ponto, porque no último nós vamos também fazer um aumento. Então, agora eu faço um total de 9 pontos baixos. E cheguei aqui no meu último ponto, eu faço um aumento. Faço uma correntinha de subida, viro minha peça. Agora vai ser a nossa carreira dos pontos bolinhas. Então, eu já virei minha carreira, já fiz a minha... A gente acabou aqui, né? Eu fiz já o meu pontinho de subida, virei minha carreira... E aqui, no primeiro ponto, não no que sai a laçada, e sim aqui, eu já faço de novo um aumento. Faço 2 pontos dentro do ponto de base. E começo a fazer, então, o meu ponto pipoca, que é composto por 3 pontos altos, feitos pela metade, fecho, e no ponto seguinte já faço... E no ponto seguinte, então, já faço o meu ponto baixo. Agora, vamos fazer devagarzinho, ó. Já fiz um pontinho pipoca. Então, como é que eu faço? Eu vou mudar aqui a agulha de posição, porque essa peça vai ficar virando. Então, ó, eu laço meu fio e introduzo aqui no ponto, puxo, tiro 2. Não vou tirar de novo aqui para fechar um ponto alto, vou deixar a laçada na agulha. Laço de novo, introduzo, puxo, tiro 2. E o terceiro laço, introduzo, puxo, tiro 2. Eu vou ficar com 4 laçadas na minha agulha. Aí, eu tiro tudo de uma vez e fecho aqui embaixo já num ponto baixo. Formando, então, já a minha segunda pipoquinha. E eu vou fazer isso até eu chegar no meu penúltimo ponto.
Cheguei aqui, então, nos meus dois últimos pontos, aqui e aqui. Eu vou fazer, então, de novo, meu ponto pipoca. Fecho. E aqui, onde eu vou fazer meu ponto baixo, eu faço um ponto baixo e faço um aumento, mais um ponto baixo. Ok? Então, acabei aqui a minha carreira de pontos bolinhas, onde eu comecei aqui do meu lado do avesso. Primeiro ponto, fiz um aumento, ponto pipoca, ponto baixo, ponto pipoca, ponto baixo, pipoca, baixo, pipoca, baixo, pipoca, baixo, pipoca, baixo. E no último, que era o baixo, fiz um aumento, baixo e mais um, fiz um aumento. Viro minha peça e agora vai ser a minha carreira de pontos baixos. Essa daqui, como eu quero aumentar bem minha base, eu quero fazer ela curvada, eu já vou começar esta minha carreira com 2 aumentos. Primeiro aumento no primeiro ponto baixo, segundo aumento no segundo ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó, aqui tá a cabeça dos pontos, ó. Cheguei aqui nos meus 2 últimos pontos, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui no começo, 2 aumentos. Então, no penúltimo, eu faço também um aumento. E no último, também faço um aumento. Uma correntinha de subida. Viro minha peça e agora é a nossa carreira de ponto pipoca. Eu começo como? No meu primeiro pontinho, eu já faço um aumento. Agora, o próximo ponto já é o nosso ponto pipoca, que é composto por 3 pontos altos incompletos, que a gente fecha no final e já vem para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixo. De novo, 3 pontos altos incompletos. Fecho tudo no final e já venho para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, esta carreira eu vou fazer toda ela assim. Comecei com um aumento, continuo com pipoca, baixo, até chegar nos meus 2 últimos pontos, onde eu vou fazer um pipoca e um aumento. Então, vamos até o penúltimo ponto. Então, cheguei aqui nos meus 2 últimos pontos da minha carreira. Eu faço, então, o meu ponto pipoca. E onde eu vou fazer meu ponto baixo, já faço aumento. Faço 2 pontos baixos. Então, já fiz mais uma carreirinha de ponto pipoca. E o importante, as pipoquinhas não estão coincidindo, elas estão intercalando, tá? Então, essa daqui tá no meio dessas duas. Essa tá no meio dessas duas. Elas não vão coincidir uma em cima da outra, elas vão intercalando. Então, cheguei aqui, eu faço meu pontinho de subida de carreira, viro minha peça. E agora, eu vou fazer, então, a minha carreira de pontos baixos. Lembrando que a gente ainda tá fazendo aumento, porque eu ainda quero continuar abrindo essa minha peça, porque ela vai fazer isso daqui para depois ela começar a subir. Então, aqui de novo, nos meus 2 primeiros pontos eu vou fazer aumento. Significa que eu vou fazer, então, 2 pontos baixos dentro dos meus pontos aqui, ó. 1, 2, no segundo ponto, mais um aumento, 1,
2. Agora, somente ponto baixo sobre ponto baixo, até a gente chegar nos 2 últimos pontos dessa carreira. Cheguei aqui nos meus 2 últimos pontos, eu faço os meus 2 aumentos. 1, 2, 1, 2, tá? Agora, a gente vai fazer nosso ponto de subida, virar a peça. E agora, fazer os nossos pontos pipoca. Nessa daqui, eu vou começar com um aumento. E pipoca. E a gente vai fazer assim até o final. Tô chegando no meu último ponto pipoca, aqui dessa carreira. Fecho aqui no meu ponto baixo, onde eu já faço, então, o meu aumento. Faço uma correntinha de subida. Vejam como a peça tá abrindo exatamente da maneira que eu falei. Parece que tá dando errado, tá? Mas não está dando errado. Ela vai ficando curvadinha mesmo. Ela abre bastante, daqui a pouco ela arredonda e sobe. Então, de novo, tô com as bolinhas viradas de frente pra mim, agora é uma carreira de pontos baixos. No meu primeiro ponto, quando eu falo primeiro ponto, nunca conto do ponto onde a minha laçada tá saindo, é sempre o seguinte. Eu faço um aumento. 1, 2. E agora é tudo ponto baixo. Faço meu pontinho de subida. Vamos para a próxima carreira. Primeiro ponto, um aumento. E agora, vamos começar os nossos pontos pipoca. Mesma coisa. Eu continuo aquela sequência, um ponto baixo e um ponto pipoca. Ó, cheguei aqui no meu último ponto pipoca dessa carreira. A mesma coisa, fecho meu ponto pipoca. Aqui nesse último pontinho e faço mais um. Faço 2, porque vai ser um aumento dessa carreira também. Faço meu ponto de subida, viro minha peça. Então, gente, isso que a gente tá fazendo aqui, de agora começar, de intercalar uma carreira de ponto baixo e outra carreira de ponto bolinha, a gente vai fazer por toda a bolsa. Então, essa carreira de ponto baixo aqui que a gente tá fazendo, a gente vai fazer exatamente da mesma maneira. Vai fazer um aumento,
os nossos pontinhos baixos, o aumento. Quando eu virar a minha peça, na próxima carreira de ponto bolinha, eu já não faço mais aumento. Então, a partir desta nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Da nossa nona carreira, eu tô contando a nossa primeira carreira de pontos baixos, tá? Que foram aqueles 12 pontos, aqueles 13 pontos baixos que nós fizemos. A partir dessa carreira, agora a gente só vai fazer aumento na carreira de ponto baixo, não vai mais fazer aumento na carreira de bolinhas. Então, agora que eu acabei de fazer minha carreira de ponto baixo aqui. Agora eu volto para fazer minha carreira de bolinha e eu já começo, então, somente o meu ponto pipoca e o meu ponto baixo, ponto pipoca, ponto baixo. Um ponto baixo, não vou fazer aumento, e um ponto pipoca. Fecho no meu ponto baixo, um ponto pipoca. Fecho meu ponto baixo, pipoca. Então, eu vou continuar a fazer isso daqui por toda essa minha carreira até a gente chegar aqui, sem aumento nenhum, somente ponto baixo, ponto pipoca, ponto baixo, ponto pipoca, tá? Então, vamos continuar aqui, chegando no final, eu já volto com vocês. Eu já tô acabando aqui essa minha carreira, eu tô fazendo meu último ponto bolinha. E aqui está o meu ponto baixo. Não preciso fazer aumento, somente um ponto baixo. Faço meu pontinho de subida, viro minha peça. Agora, ela vai parar de abrir tanto, ela vai começar a subir, ainda um pouquinho arredondada, que a gente ainda vai fazer alguns aumentos, mas somente na carreira de ponto baixo. Então, aqui é a nossa carreira de ponto baixo. Aqui nós vamos fazer um aumento no primeiro e no último ponto, apenas um aumento. Então, ó. Primeiro aumento são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Agora, o resto é tudo ponto baixo. Até o nosso penúltimo ponto. O último ponto vai ser aumento também. Então, a gente vai continuar fazendo assim, sendo 2 aumentos nas carreiras de pontos baixos. Sendo eles o primeiro aumento no primeiro ponto e o segundo aumento no último ponto. Vira a peça a fazer a carreira de ponto pipoca, que vai ser sempre um ponto baixo, um ponto pipoca, um ponto baixo, um ponto pipoca, até o final da carreira, sem nenhum aumento. Nós vamos fazer assim até a carreira de número 17, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E nós vamos continuar, então, fazendo a próxima pipoca, próximo baixo, pipoca, baixo, seguindo essa sequência de aumento, até a carreira 17. A carreira 17, carreira ímpar, é uma carreira de ponto baixo. Então, vai ser a última carreira que nós vamos fazer um aumento no início e um aumento no final. Então, eu vou continuar fazendo isso daqui até chegar na carreira 17. E assim que eu chegar na carreira 17, eu volto com vocês pra gente dar sequência na peça. Então, só relembrando, a gente só vai fazer aumento nas nossas carreiras de número ímpar, no primeiro e no último ponto. A carreira de ponto pipoca não tem aumento, é sempre começando com um ponto baixo, um ponto pipoca, um ponto baixo, um ponto pipoca e acabando com um ponto baixo, tá ok? Então, eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Já cheguei, então, aqui na minha 17ª carreira. Então, ó, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Foi a última carreira, então, que eu fiz aumento na carreira de pontos baixos. Agora, daqui até a nossa carreira de número 30, a gente não vai fazer mais aumento. Nem na carreira de ponto baixo, nem na carreira de ponto pipoca. A gente vai simplesmente, na carreira de ponto pipoca, intercalar um ponto pipoca com ponto baixo, na carreira de ponto baixo, toda de ponto baixo. Porém, o que nós vamos intercalar é como a gente vai começar a carreira de ponto pipoca. Ora, a gente vai começar com 2 pontos baixos separados, não é um aumento, e ora a gente vai começar com um ponto baixo. Então, bora lá ver como é que a gente vai começar agora. Nessa de 17, então, eu fiz um aumento, os pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira, eu vou fazer, então, meu ponto de subida,
Vou virar minha peça, vou começar com um ponto baixo e um ponto pipoca. Um ponto baixo, um ponto pipoca. E assim eu vou fazer toda a minha carreira, sem aumento, sem nada. Então, acabei mais uma carreira de ponto pipoca. Faço minha corrente de subida, viro e faço os meus pontos baixos sem aumento nenhum. Um pontinho para cada ponto de base, sem segredo algum. Então, ó, completei minha carreira de pontos baixos, não fiz nenhum aumento, apenas um pontinho para cada ponto de base. Finalizo aqui, faço meu ponto de subida, viro minha carreira. Agora que vem o diferencial. Se nesta carreira aqui de ponto bolinha, eu comecei a minha carreira com um ponto baixo, nesta carreira de ponto bolinha, eu vou começar minha carreira com 2 pontos baixos separados, tá? Não é aumento. Então, ó, um, e no outro ponto, 2. Aí sim eu começo a fazer de novo meu ponto pipoca, intercalado com um ponto baixo. Então, eu faço um ponto bolinha, um ponto baixo, um ponto bolinha, um ponto baixo, um bolinha, um baixo. Então, eu vou continuar fazendo exatamente isso até eu finalizar essa minha carreira. Quando eu chegar aqui no meu último bolinha, porque ele vai acabar aqui no antepenúltimo ponto, eu vou ter 2 pontos sobrandos, eu vou fazer ponto baixo e ponto baixo. Porque eu comecei com 2 pontos baixos aqui, eu vou finalizar com 2 pontos baixos aqui também. Aí, a próxima carreira, só ponto baixo. Na próxima, a carreira de ponto bolinha, ponto pipoca. Eu vou começar com um ponto baixo, uma pipoca, um ponto baixo, vou acabar com um ponto baixo. Deu para entender? A gente agora não vai fazer mais aumento. Por quê? Agora essa nossa peça, ela só vai subir reta. Então, aqui eu comecei com ela. Vamos virar aqui. Ó. Aqui eu comecei com ela bem inclinada, ó. Bem inclinada. Aqui é a parte reta dos 12 pontos iniciais, das 12 correntinhas e 13 pontos. Inclinei bastante, que eu fazia aumento nas duas carreiras, tanto a carreira de ponto pipoca quanto a carreira de ponto baixo. Quando chegou aqui, eu fiz aumento somente nas carreiras de ponto baixo, ela inclinou um pouquinho menos. E agora aqui, ela vai subir reta, que agora eu vou fazer ponto sobre ponto sem aumento nenhum, apenas fazendo isso que a gente falou. Uma carreira de ponto pipoca, eu começo com 2 pontos baixos, por quê? Senão os pontos vão se coincidir, e eu quero sempre que eles fiquem intercalados. Ó, essa que eu comecei com 2 pontos, o ponto pipoca tá exatamente no meio desses dois aqui, ele não tá em cima. A próxima, o ponto pipoca vai estar aqui. Na outra, ele vai estar nessa posição. Então, e a gente vai subindo assim. Então, eu comecei a fazer isto na minha carreira de número 18, que até 17 nós fizemos o último aumento, na minha carreira de número 18. E vou continuar intercalando essas carreiras até a minha carreira de número 30, que é o tanto que eu vou subir minha peça reta dessa maneira, tá? Não é complicado. É que essas regrinhas de aumento aqui, que não são regrinhas, na verdade, a gente acaba confundindo. Então, volta o vídeo, faz com calma, anota, que dá super certo, a peça fica muito bonita. Então, eu vou continuar fazendo isso, subindo a minha peça, intercalando dessa maneira que eu falei, em relação ao começo da nossa carreira de ponto pipoca. Quando eu chegar na minha 30ª carreira, eu volto com vocês. Então, já fiz cheguei aqui na minha 30ª carreira, que eu acabei em ponto bolinha. Não comecei a minha carreira aqui de ponto baixo normal. Então, só recapitulando, como é que a gente fez aqui? A gente começou com as nossas 12 correntinhas, fizemos nossos pontos baixos, enfim. E fomos
abrindo consideravelmente esse pedaço daqui. Quando chegou aqui, a gente começou a amenizar um pouco mais esse ângulo. Continuamos, né, nessa crescente aqui, mas um pouco mais suave do que esse pedaço. E quando chegou aqui, a gente cresceu reto até chegar aqui na nossa 30ª carreira. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a parte das alças. Então, ao invés de eu completar a minha carreira de pontos baixos até aqui, eu vou fazer uma quantidade X de pontos, que aí eu vou começar a fazer o vai e vem aqui desse lado. Ponto baixo, ponto pipoca, ponto baixo, ponto pipoca, fazendo diminuições desse lado, e depois eu vou fazer aqui desse lado. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Eu já finalizei aqui meu lado. A gente, quando finaliza, finaliza assim, né? Finalizei aqui meu último ponto baixo. Faço meu pontinho de subida e viro minha peça. Virei minha peça, agora eu vou fazer a minha sequência de pontos baixos, porém não em toda a minha carreira, exatamente como eu falei. Então, aqui eu vou fazer 18 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Fiz 18 pontos baixos e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para tirar esse degrauzinho daqui. Então, venho aqui e faço meu ponto baixíssimo. Fiz meu ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha de subida, vou virar minha peça e vou, então, começar a fazer os meus pontos, o meu ponto pipoca. Porém, eu não vou fazer aqui em cima desse meu ponto baixíssimo, que foi o último ponto que eu fiz na carreira. Eu já vou fazer meu primeiro ponto baixo exatamente em cima desse ponto baixo, não do baixíssimo. Então, já faço um ponto baixo, um ponto pipoca. Um baixo. Um pipoca. E assim, então, eu vou fazendo até eu chegar ao meu antepenúltimo ponto. Não vou chegar no meu último ponto, tá? Eu vou, quando faltar 3 para acabar, eu paro para falar com vocês. Ó, então, sobraram esses 3 pontinhos aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, eu faço aqui meu ponto pipoca. E faço aqui 2 pontos baixos, um em cada pontinho. Faço meu ponto de subida, viro minha peça, faço aqui 12 pontos baixos. Então, vou começar aqui no primeiro. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou fazer diminuições. Então, eu tenho aqui 6 pontos sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer diminuições. Como é que eu faço diminuição no ponto baixo? Eu introduzo minha agulha, puxo minha linha, mas não fecho. Introduzo no próximo ponto, puxo minha linha e agora sim eu fecho. Então, eu já fiz uma diminuição. De novo, 2 diminuições e a última diminuição aqui nos 2 últimos pontos. 3 diminuições. Faço meu pontinho de subida, viro minha peça.
Agora eu começo um ponto baixo, um ponto pipoca. Um baixo. Um pipoca. Um baixo, um pipoca. E vou fazer assim até o final. As diminuições, para a gente poder ir afinando a nossa alça, elas vão acontecer sempre aqui na parte de dentro da bolsa, né? Nessa parte interna aqui, e aqui vai continuar reto, tá? Essa parte aqui vai continuar sem diminuição. Então, quando eu estiver fazendo ponto bolinha, que eu tô sempre indo aqui desse lado para fora, eu faço ele até o final, não faço diminuição. Meu último ponto bolinha aqui dessa carreira. Gente, esse fio é muito macio para trabalhar, viu? Ponto baixo, pontinho de subida, viro minha peça de novo. Ó, já estamos começando a subir aqui. Então, agora, essa carreira a gente vai fazer de pontos baixos, continuar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai fazer mais diminuição. Por quê? Porque eu quero que isso aqui afine até a gente chegar na espessura da alça desejada. Então, o que que eu vou fazer agora? Fazer 9 pontos baixos. Nove pontos baixos. Agora, eu tenho sobrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, vou fazer, então, 3 diminuições e reduzir isso aqui a 3 pontos. Introduzo meu fio, puxo, não fecho. Introduzo meu fio, puxo, fecho os 2 pontos juntos. Então, aqui eu estou fazendo 3 diminuições. Faço meu pontinho de subida. Viro minha peça. Então, a gente vai começar essa carreira daqui fazendo um ponto baixo. Um ponto bolinha. Um ponto baixo. Um ponto bolinha, um ponto baixo, um ponto bolinha, e assim de novo, até a gente chegar no final. E aqui no final, sobraram 2 pontos, eu faço 2 pontos baixos, um pontinho de virada para virar minha peça. E ó, as bolinhas ficaram intercaladas, ó. Essa não coincidiu com essa, ó, ela tá aqui no meio. Tá ok? Então, de novo, agora a gente vai fazer a nossa carreira de pontos baixos. Como é que vai fazer isso daqui? A gente virou e vai continuar. A gente vai ter um porém aqui. Para esta quantidade de pontos dar certo aqui, para que a próxima carreira de bolinha, juntando com a diminuição, a gente consiga intercalar e fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos pipoca, eu vou fazer aqui um aumento só para ter quantidade de pontos correta, tá? Então, aqui eu vou fazer um aumento e os meus pontos baixos. Então, no caso aqui, eu fiz um aumento, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, e eu deixei, então, de novo, sobrar 6 pontos baixos para fazer as minhas 3 diminuições. Agora, vocês vão entender por que que a gente fez esse aumento daqui. Então, eu vou virar minha carreira, fazer meu pontinho de virada, virar minha peça. Vou fazer um ponto baixo, um ponto bolinha.
um ponto baixo, um ponto bolinha, um ponto baixo, um bolinha, e aqui, então, vou fazer 2 pontos baixos sem aumento, tá? Só vou fazer 2 pontos baixos. Então, o que que eu consegui fazer? Eu consegui deixar os meus pontos bolinhas intercalados, levando eles aqui para minha diminuição, sem acumular ponto em cima de ponto. Por isso que eu fiz esse aumento aqui de pontinhos. É só pra gente conseguir intercalar, tá? Ele quase não vai interferir no tamanho praticamente ele não vai interferir no tamanho da peça. É só pra gente ter essa quantidade certa de pontos e conseguir mantendo esse ângulo daqui. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer o quê? Virei, faço meu pontinho de subida que eu não tinha feito, faço aqui 1, 2, 3 e 4. Sobraram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que que eu faço? As minhas 3 diminuições. Meu pontinho de subida, viro, faço aqui um ponto baixo, um ponto pipoca. Um ponto baixo, um ponto pipoca, um ponto baixo, um ponto pipoca e fechei no meu ponto baixo. Fiz minha correntinha de subida, viro minha peça. Tá vendo? Mantive aqui, ó, diminui mais um ponto bolinha aqui, mais uma bolinha, mas eu consegui trazer pra cá e eles ficaram intercalados. Então, agora, mais uma vez. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? É só em função da quantidade de pontos. Senão, se eu tiver que fazer dois pontos bolinhas aqui, eu vou ter um espaço muito largo aqui, sem ponto nenhum. Então, aqui eu vou fazer de novo um aumento, que não vai fazer diferença no tamanho da peça. E aí, sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer já as minhas 3 diminuições. Faço meu ponto de subida, viro minha peça, faço um ponto baixo, um ponto bolinha, um ponto baixo, um ponto bolinha, pipoca, bolinha, tô sempre misturando os nomes, gente. Me perdoem. E um ponto baixo. Faço minha correntinha de subida, viro minha peça. Agora eu faço 3 pontos baixos sem diminuição. E aqui eu já vou fazer, então, meu última duplinha, eu vou fazer uma diminuição. Faço um ponto de subida. Viro. Faço um ponto baixo, um ponto bolinha.
um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Faço meu pontinho de subida. Ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Eu vou fazer, então, fiz meu pontinho de subida. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2, uma diminuição. Faço meu pontinho de subida, viro minha peça, faço um ponto baixo, uma bolinha, um ponto baixo. Faço meu pontinho de subida. Agora, eu já acabei, e eu só vou arrematar, então, aqui com 3 pontos baixos, que é o que eu tenho aqui pra poder fazer. Não preciso fazer mais diminuição. Tá? Vou dar um nozinho aqui. Cortei meu fio. Puxei. Então, nós já conseguimos montar aqui um pedaço do corpo da nossa bolsa. Agora, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui desse lado. Porém, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Aqui, a gente vai fazer o contrário. Porque aqui eu comecei meu ponto baixo daqui pra cá e voltei. Eu preciso começar em ponto baixo, mas eu não posso começar daqui pra cá. Eu tenho que começar da minha direita e ir pra minha esquerda. Então, eu vou fazer o oposto do que eu fiz. As minhas diminuições, elas vão ser no começo da carreira e não no final da carreira. Tá legal? Então, se aqui, quando eu fiz a minha primeira carreira, eu finalizei ela com ponto baixíssimo, que foi exatamente esse pontinho daqui, aqui eu já vou começar com ponto baixíssimo. Então, vamos à prática. Deixa eu queimar aqui a pontinha, pra não desfiar. Então, aqui, eu vou contar 20 pontos da minha esquerda pra direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos. Então, eu vou prender o meu fio aqui no meu 20º ponto, já com o meu nozinho. E já vou fazer um baixíssimo arrematando esse fio aqui no meu primeiro ponto. Fiz no baixíssimo, agora eu continuo fazendo os meus pontos baixos, que eu vou totalizar 18. Faço meu ponto de subida, viro minha peça. Aqui, esse lado, então, a gente vai começar com 2 pontos simples. Por quê? Como eu vou fazer o ponto bolinha nesse, ele não vai coincidir em cima desse, ele vai ficar exatamente aqui no meio. Então, agora eu faço meu ponto bolinha. Já tô chegando aqui no final. E agora eu vou acabar com um ponto baixo. E esse ponto primeiro aqui, que foi ponto baixíssimo, eu não conto. Faço meu ponto de subida.
viro meu trabalho. Vamos abrir aqui que é mais fácil para vocês lembrarem. Aqui, este lado é onde eu fui fazendo as diminuições. Então, eu preciso começar com diminuições aqui. Então, nessa minha carreira de pontos baixos, o que que eu faço? Eu já começo com as minhas 3 diminuições. Faço, ó, 1, 2, 3 e faço os meus pontos baixos. Cheguei no meu último ponto, faço meu ponto de subida, viro e começo a fazer os meus pontos pipoca, minha carreira de ponto pipoca. Lembrando, eu comecei aqui nessa carreira de baixo, minha pipoca, no terceiro ponto. Então, nessa que eu vou começar agora, eu tenho que começar no segundo, portanto, eu começo somente com um ponto baixo. Comecei com um ponto baixo, faço já a minha pipoquinha aqui, a minha bolinha aqui. Finalizei aqui com meu ponto baixo, meu pontinho de subida, viro minha peça. Faço minhas 3 diminuições, ó, já coloco aqui no meu primeiro ponto, puxo 1, não fecho, 2, fecho os dois juntos. Fiz uma diminuição, 2 e 3. Aí, eu faço aqui tudo ponto baixo, os pontos que sobraram. Ó, se a gente for comparar, ele tá ficando igualzinho. Agora, a gente vai continuar, então, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, fiz minha carreira de pontos baixos, faço um meu pontinho de subida, viro minha peça e faço meus pontos bolinhas. Se aqui eu comecei no segundo ponto, nessa carreira eu tenho que começar no terceiro. Então, eu faço 2 pontos baixos aqui no início. E começo aqui meu ponto pipoca, minha bolinha. Finalizo aqui com meu um ponto baixo, faço meu pontinho de subida, viro. Aqui, vamos fazer a mesma coisa. 3 diminuições. 1, 2 e 3. E agora, ponto baixo. Vocês lembram que aqui desse lado a gente fez aumento aqui no início da carreira, quando a gente virou a peça no início da carreira? Agora, eu preciso fazer aumento aqui no final da carreira. Então, aqui eu tenho mais um ponto. Faço meu ponto de subida, viro minha peça e faço os meus pontos bolinhas, minhas pipoquinhas. Lembrando que, se aqui eu comecei no terceiro ponto, eu tive que fazer aquele aumento aqui, então aqui eu vou fazer
2 pontos e o meu ponto pipoca aqui. Se eu não faço isso, eu vou ficar com um espaço muito grande e vazio aqui, tá bom? Então, por isso que a gente faz esse aumento de pontos, pra gente continuar desencontrando os pontos bolinha. Fiz meu ponto baixo, faço meu ponto de subida, viro minha peça. Faço as minhas diminuições. Então, 1, 2, 3 e o restante eu faço em pontos baixos. Faço meu ponto de subida, viro a minha peça. Olho aqui, minha bolinha tá no terceiro ponto, eu vou começar no segundo. Então, faço um ponto baixo, uma bolinha, até o final da carreira. Agora, eu fecho minha carreira fazendo meu pontinho de virada, viro minha peça. Aqui, eu ainda faço as minhas 6 diminuições. Eu tenho aqui 7 pontos, eu tenho aqui... Dá pra fazer as minhas 3 diminuições, e aqui é onde eu vou fazer o aumento, que é onde eu comecei aqui com o aumento. Então... uma diminuição, 2, 3, e aqui a gente vai fazer aquele aumento para ficar exatamente igual ao outro lado e a gente continuar fazendo os pontos bolinhas se desencontrarem, tá? Isso é, repetindo, é única, esses aumentos, eles foram feitos única e exclusivamente para isso, pra gente conseguir manter a alça cheia do ponto pipoca e mantê-las desencontradas, tá? Então, faço meu ponto de subida, viro minha peça, olho onde eu preciso começar, vou começar com um ponto baixo, um ponto bolinha. Agora, um ponto baixo, uma bolinha. E um baixo. Faço minha viradinha. Estamos chegando já no final, ó. 2 e 2 aqui. Agora, eu vou fazer uma diminuição. E 3 pontos baixos, o restante aqui de pontos baixos. Faço meu ponto de subida. Aqui eu tenho que fazer uma bolinha. Aqui eu faço 2 pontos baixos. Um ponto pipoca, uma bolinha. E um ponto baixo. Faço meu pontinho de subida. Aqui a gente ainda tem mais uma diminuição para fazer. Uma diminuição e os 2 pontos baixos que sobraram.
viro, um pontinho de subida, viro, e faço a minha última bolinha aqui. Faço um ponto baixo, um ponto pipoca, que tá se repetindo com ponto de baixo, sim, em função da alça. Um ponto baixo. Faço um pontinho de virada, subo. Faço um pontinho para cada ponto de base. Faço meu pontinho para fechar minha carreira. E estamos com um lado da nossa peça pronto. Agora, o que a gente tem que fazer? Outro lado igualzinho a esse. Então, o que a gente vai fazer agora? Na verdade, eu não vou falar pra vocês que eu vou fazer o outro lado e vou voltar, porque eu já fiz o outro lado pra me antecipar. Então, os dois lados prontos. O que a gente vai fazer agora nesse lado que a gente acabou de fazer? Nós vamos circundar essa peça aqui toda em pontos baixíssimos, por aqui por dentro. Então, acabamos aqui. E agora, a gente pode dar continuidade por volta do corpo da bolsa em pontos baixíssimos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vocês conseguem ver aqui, ó. Eu tenho uma parte elevada do ponto, uma parte baixa, uma parte alta, uma parte baixa, uma alta e uma baixa. Para cada uma dessas, eu vou considerar um ponto. Então, eu já fiz aqui meu último ponto. Vou fazer um pontinho de virada. Já vou pegar aqui neste meu pontinho, que é mais alto, e vou fazer um baixíssimo. Vou pegar aqui nesse mais baixinho, nas duas correntinhas dele, e vou fazer um baixíssimo. E assim, eu vou fazendo por volta de toda a minha peça. Não é complicado, tá, gente? É só realmente requer um pouquinho de paciência, porque a gente não tá com os pontos regulares aqui. Então, bora que dá certo, que a gente vai fazer isso por 2 vezes. A segunda camada é mais fácil porque a gente vai estar fazendo o ponto em cima de um ponto baixo, um ponto baixíssimo já existente. Então, é mais fácil da gente enxergar e mais rápido de se fazer, tá? Não aperte muitos pontos pra gente não enrugar muito a peça. O ponto baixíssimo por si só, ele já diminui um pouco, reduz um pouco o tamanho da peça. Então, tenta fazer o ponto baixíssimo soltinho. Então, gente, eu vou fazendo isso aqui por volta de toda a minha peça. E quando eu chegar aqui no final, nesse lado aqui, ó, eu volto com vocês que a gente vai voltar também com pontos baixíssimos, tá ok? Então, eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Pessoal, eu acabei começando aqui já a minha segunda carreira de ponto baixíssimo, mas não tem segredo. Aqui eu só fiz um pontinho de virada, como a gente faz em todas as peças, e voltei fazendo pontos baixíssimos, ó, pegando. Então, aqui tá o meu ponto, a cabeça do meu ponto baixíssimo da carreira anterior. Eu pego só nessa alcinha daqui, ó. E faço, então, o meu baixíssimo. Da mesma maneira que a gente tava fazendo antes, sem apertar, enfim, exatamente da mesma forma. Então, não tem segredo nenhum. Eu só fiz meu pontinho de virada aqui e voltei fazendo meus baixíssimos, como a gente já estava fazendo na carreira anterior, tá? Então, eu vou continuar aqui até chegar no final dessa carreira. E aí, eu volto com vocês pra gente começar, então, a fase final dessa bolsa, que é colocar as alças e fazer o fechamento, tá ok? Já volto.